Pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Construções e Instalações Agroindustriais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado com as pragas, tanto na construção como na época já da nossa agroindústria instalada. Primeiro, principalmente na construção, a gente tem que estar muito ligado onde as pragas se alojam, porque é ali, a gente não pode deixar esses locais na época da construção. Se eles acontecerem de ficar, a gente vai ter muitos problemas no futuro. Tá? E basicamente nós temos ninhos, né? Pragas que fazem ninhos, e passagens, onde as pragas moram fora do nosso local, mas eles entram, né? Tá vendo aí? Eu tenho um rato entrando por uma passagem e eu tenho um ninho aqui de pássaro. Isso vale para insetos e outras coisas também, mas só para que vocês entendam, são basicamente esses dois locais que a gente tem que eliminar na época da construção. Tá? Então, quando eu estou construindo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma passagem aqui para o rato. Estão vendo? Que eu escorei a minha madeira em cima dessa e ficou uma passagem aqui embaixo. Ó. Então eu deixo um espaço para, não só ratos, como outras coisas, né? Passarem e fazer os ninhos aqui dentro. Tá? O que seria o correto, então? Seria eu virar essa viga aqui quadrada, estão vendo? Ó? E colocar ela, estão vendo? Ó, nesse formato aqui, tá? Ela continua quadrada, tá vendo? A mesma viga. Eu só virei ela e coloquei de outra maneira. Por quê? Quando eu escoro a outra madeira aqui em cima, ele escora perfeitamente, não deixa espaço para que esses insetos, animais ou seja lá o que for, passem aqui, para essas pragas passarem. Tá? Então, como eu vou ter a telha aqui em cima, ele não vai ter nenhum espaço para conseguir passar. A mesma coisa vale para o final, lá no beiral, onde tem a telha, alguma madeira que passa, alguma coisa. Se eu deixar um espaço aqui quadradinho, ó, tá? Vira um ninho de pássaro, rato, principalmente pássaro. A gente vai ter muito problema aqui com isso. Então, o que eu preciso fazer? Fazer um corte aqui, ó, para que qualquer coisa não consiga ficar em pé ali, parado. Ela pode até servir como passagem, mas não vai servir como ninho, ok? E o que é que a gente tem que estar atento, então? Bom, planejamento da obra, né? No começo, os cupins do terreno. Se eu tenho cupins no terreno, eu preciso eliminá-los antes de começar a construção. Contratar uma empresa especializada e fazer a dedetização desse terreno para eliminar os cupins. A escolha dos materiais também é importante. Por exemplo, eu devo utilizar madeiras tratadas, caso eu vá utilizar madeira, porque senão eu posso ter problema de cupim, de formiga, de outras coisas, né? Descarte de resíduos. Às vezes, na época da construção, eu não tenho nenhum problema de praga. Eu já fiz a minha detetização do terreno, né? Os materiais são relativamente adequados ali. O problema é que eu vou deixar esses resíduos muito tempo na minha construção e eu acabo trazendo pragas para esse local. Então vira um criatório de barata, formiga, cupim, principalmente cupim, né? Rato, escorpião, enfim. Aí eu posso ter muitos problemas aí nesse caso. Por exemplo, aqui, as moscas, elas se escondem em lugares como drenos no chão, né? Algumas passagens, canalizações. Então é lá que elas vão criar. Eu posso ter problema no descarte de resíduos já, onde eu vou criar esse enxame, esse problema de insetos, ainda antes de terminar minha construção. Pássaros. Os pássaros trazem vários problemas para a gente, principalmente pelas fezes e pelos parasitas, que essas duas coisas podem causar doenças nos seres humanos e trazer vários problemas na minha agroindústria, principalmente se a gente vai falando de uma agroindústria voltada para a alimentação humana. Né? Então, o que eu devo fazer? Bom, eu devo eliminar os locais. Lembra que a gente falou de eliminar passagens e locais de ninhos? Então, eu elimino, tampando, por exemplo, nas telhas, cortando os caibros, como eu mostrei no slide passado ali. Mas, no caso dos pássaros, o principal é fazer essa parte aqui que tampa esse pedaço onde eles fazem o ninho. Se eles entrar aqui dentro, eles vão estar aqui, ó. Vendo? Isso aqui é uma foto do forro e ele está ali passeando feliz em cima do forro. Porque ele entrou por aqui, tá vendo? Não tinha nenhuma tampa, não tinha nada. Então ele entrou e fez o ninho ali, ficou passeando. A gente vê aqui, ó, fezes no chão, né? Com certeza vão ter parasitas aqui que essa espécie trouxe e que são problemas que ficam caindo por essas frechinhas do forro e vão causar problemas para quem está lá embaixo, né? Trabalhando, morando, dormindo, enfim. Nosso próximo inquilino indesejado é o rato. Então, os ratos, eles
têm uma capacidade de passar em espaços pequenos muito grande e eles conseguem subir em locais muito íngremes, né? Então eu preciso basicamente eliminar os locais onde eles vão fazer ninhos. Tá? O primeiro ponto é tampar as entradas, como vocês viram na passada. Então, vou tampar as entradas vai resolver o problema tanto para ratos como para pássaros. Mas depois eu preciso eliminar os meus ninhos, os locais de ninhos, que é o que a gente falou um pouquinho antes. Então, deixar essas passagens aqui ó, inacessíveis. Virar essa viga para que ele não consiga fazer um ninho. Eliminar esses espaços aqui nos finais das vigas para que ele não consiga montar um ninho. E vocês vão ver ratos subindo em paredes, coisas bem complicadas, mas ele não consegue subir em paredes extremamente lisas. É por isso que a gente deve, então, fazer um acabamento bom na minha agroindústria. Existe até algumas legislações que a gente vai falar mais para frente. A gente deve ter, no mínimo, 2 metros de tinta lavável, né, extremamente lisa, ou cerâmica nas paredes, azulejo, como o pessoal fala. Por quê? Para que o rato e outros insetos também, não só esses animais não consigam ter acesso aos locais para eles poderem criar esses ninhos. Tá? Problemas dos ratos: fezes, urina, saliva, né? Se ele me morder, ou até a saliva, algum local que ele comeu, eu não vi, né? Que o rato foi ali e comeu, então eu vou consumir aquele produto ou usar ele para fazer alguma coisa, então isso é um problema. Parasitas que eles trazem, como as aves também, e o próprio contato com o rato, que pode ser problemático. Então, o rato é um dos maiores problemas que a gente tem e de difícil eliminação também, por conta de que se eu errei na construção, por exemplo, se eu coloquei essa viga de maneira errada aqui, o único jeito de resolver esse problema é destelhar toda a minha obra, virar isso aqui e telhar de novo, não só as telhas, inclusive com as madeiras. Então, realmente é muito complicado. Tá? Nesse caso aqui, não. O rato também pode andar dentro das paredes, caso elas sejam de drywall, né, que tenham vagos, sejam oco ali dentro, alguma coisa assim. Isso também é problema. Sancas de gesso no teto, eles podem criar ninhos ali. Então, são vários os problemas que a gente tem com ratos. Tá? Uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar é que a peste negra matou 1/3 da população na Europa no século XIV. Gente, isso aqui quer dizer que a cada 3 pessoas uma morreu. Já imaginaram isso? Ah, Uruçuí tem mais ou menos 21 mil habitantes, 20, 21 mil habitantes, é como se morresse 7 mil, ou seja, cada 3 casas é como se a população daquela casa morresse toda, né? É muita gente que morreu por causa da peste negra que era transmitida, ou ainda é, melhor dizendo, né, transmitida pelo rato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as doenças transmitidas pelo rato. Insetos. Não só os insetos, gente, a gente vai falar aqui dos insetos, aracnídeos e outras coisas. Eu coloquei só insetos, porque são as principais pragas, mas a gente também tem escorpiões, aranhas e outros problemas aí nas nossas construções, né? Então, quais são os principais insetos? Cupins, formigas, baratas e outros, né? Vocês já com certeza viram esses problemas aí, né? As formiguinhas, aquela formiguinha pequenininha que a gente acha que não tem problema. O cupim, que às vezes a gente olha por fora, né? Estão vendo aqui, ó, e não tem nada de problema, mas quando a gente quebra ali a porta, o batente da porta, alguma coisa no telhado, está totalmente comprometido. Então, isso aqui pode causar vários danos ao meu patrimônio, inclusive o teto pode cair, né? Se eu não tiver cuidado. Baratas que podem transmitir várias doenças também, né? E aqui outra foto dos cupins na parede. Esse problema aqui é de construção, tá, gente? Esse problema aqui é quando eu não utilizo o material adequado na minha obra. Normalmente se mistura terra na massa, então os cupins conseguem entrar dentro da parede. Mas normalmente eles não moram na parede. Isso aqui são só caminhos. Eles moram no chão, tá? E o que é o problema então? Você disse que era da construção. É porque o pessoal não fez a detetização na época de construir. Antes de construir, lembra que eu falei que os cupins a gente tem que analisar o terreno e verificar se tem algum problema e fazer a eliminação desses cupins, tá? Como também das baratas e das formigas, é claro. Mas o cupim é o principal aí. Depois que ele se instala, é muito difícil remover o cupim. Então, quais são os problemas que a gente tem com esses insetos, aracnídeos e outras coisas? Contato, tá? Restos do próprio inseto, o inseto morre e às vezes ele vai se decompondo ali e você não vê. Às vezes ele voa, fica dentro da sua casa, vai para a comida. Enfim, pedaços do inseto que você não viu e que você acaba entrando em contato com esses restos do inseto. Tá? E a moradia, né? Como assim, moradia? Não entendi. Bom, ele pode
por exemplo, no caso das formigas, eles trazem fungos para dentro da moradia deles, né? E esses fungos podem causar alguns problemas. Por exemplo, imagine que eu tenho um ninho de formiga dentro da minha geladeira, né? Vai estragar a minha geladeira, minha câmara fria. Eu tenho um ninho de formiga dentro do meu computador. Alguns de vocês já devem ter visto esse tipo de coisa acontecer com vocês, ou com parentes, ou com amigos, tá? Então, essa questão é realmente problemática também, tá? Isso vale mais para formigas, nesse caso, que eles vão estragar os equipamentos. O que é que eu posso fazer então, gente, para resolver? Eu posso vedar, né? Lembra, vedar as entradas, locais de ninhos e tal. Nesse caso de insetos é mais fácil a gente vedar as entradas, né? Portas, eu tenho maneiras de vedar, né? Várias maneiras, estão vendo aqui, ó, várias maneiras. Janelas, né? Então eu vou colocar esse pedacinho de tecido aqui. Isso aqui chama pelo de rato, tá, gente? Então você coloca isso daqui e, e quando você encosta aqui, aquela frestinha que ia ficar aqui na janela não fica mais. Isso também vale para portas, para tudo, né? Tem um desse aqui para porta, que em vez de ser assim com pelinho, ele é uma borracha. Então, quando você fecha, essa borracha empurra como se fosse a borracha da porta do carro. E ela é macia, então ela veda, fica 100% vedado. O chão você não consegue vedar, então você coloca esses tipos aqui de vedação no chão para que os insetos não consigam passar. Tá? Outras maneiras de vedar portas e janelas é colocar uma porta dupla, estão vendo aqui, ó? Ou colocar uma tela nas janelas, né? Isso aqui, gente, é praticamente obrigatório para quem vai trabalhar com agroindústria de alimentos, tá? Porque não tem como você trabalhar com alimentos sem estar fechado aqui contra insetos, né? Principalmente aqui a gente vai ter problema com moscas entrando, caso eu não tenha essas portas duplas. Não é que eu não vou ter de jeito nenhum, vou diminuir, porque principalmente quando eu abro a minha porta aqui dupla, eu abro uma, eu vou entrar na outra, eu vou ter um espaçozinho aqui ainda em que a porta vai estar aberta, pode entrar alguma coisa. Mas é muito menor o risco do que se eu não tivesse isso daqui, tá? E os ralos, né, que se fecham, tá vendo aí, ó? A gente tem dois tipos, tem esse aqui que vai para um lado para o outro, ele abre e fecha, né, que ele está fechado, e esse aqui que é de fechar, eu empurro ele aqui, ele fecha, né? E ele abre, então isso aqui impede o acesso de insetos aqui pela rede de esgoto. Tá? Tem outros modelos, eu coloquei esses modelos aqui que são de inox, mas tem modelos mais acessíveis de plástico, né? Tem muitos modelos hoje. Na internet você acha para comprar muitos tipos. São coisas simples, estão vendo aqui, ó, como a tela, por exemplo, eu posso comprar e colar, ela é com velcro, estão vendo? Eu colo esse sistema aqui de vedação de porta, que eu só empurro e ele encaixa na porta. Então são sistemas extremamente simples que eu posso colocar mesmo depois de construído. Diferente desse sistema aqui, por exemplo, que eu já tenho que fazer a minha porta, ela já tem que vir com o meu vincozinho aqui para colocar, né? É um sistema melhor do ponto de vista de vedação, porque ele está embutido, né? É mais bonito e tal, mas acaba tendo que ter um planejamento. É a mesma coisa vale para as vedações das janelas, né? Tem que estar tudo bem vedadinho para não ter problema.